bem-vindos ao Dinheiro Terapia. Você sabia que as nossas emoções têm uma relação estreita com a maneira que a gente gasta dinheiro? Quem nunca se pegou numa situação conhecida da shopping terapia? Ou ainda naquela do eu mereço um mimo por isso ou aquilo e vou me dar hoje uma roupa, um sapato, enfim, algum presente. E a gente faz isso por motivos mais diversos. Motivos que nos levam a uma alegria extrema ou tristes, como fora aí de um namorado, de repente, né? Ou perda de emprego. Sim. E fobia de dinheiro, você já ouviu falar disso? É um medo tão grande de checar o saldo bancário ou o extrato do cartão de crédito que algumas pessoas chegam a ter taquicardia. A nossa saúde mental tem tudo a ver com a nossa vida financeira. Se uma não vai bem, provavelmente a outra também vai mal. E é sobre isso que o programa Dinheiro Terapia vai falar. Eu, Elaine Basti, e o meu amigo Anderson, que trabalhou comigo na Globo aí por... Fala quanto tempo? Não fala o tempo, não, né? Não falar, né? Vai Que me revelar, vai acompanhou revelar. em centenas de matérias sobre educação financeira ao longo aí da minha carreira de jornalista de economia na TV Globo, né? Nós dois vamos colocar aí as nossas finanças, as suas finanças no divã. Sempre com entrevistados e assuntos relevantes sobre esse tema. Bora lá, né? Bora lá colocar tudo pra gente poder conversar aqui nessa mesa, pra gente poder discutir tudo e tirar as dúvidas, né? Tudo tem uma maneira didática sempre aqui, com estratégia pra você colocar sua economia em ordem, entender nossas emoções, tristezas, alegria, ansiedade, como o nosso cérebro funciona e as respostas para essas dúvidas todas, né? E como essas respostas afetam também nosso gasto, né? Nosso bolso, nosso dinheiro, que olha, cada dia mais tá mais difícil de ganhar, mas tá muito mais fácil para gastar sem ter uma educação e sem esperar aí que as coisas vão dar certo, né? É cada vez menos bolso para muita conta, né? Sim, não tem mais bolso, não tem mais dinheiro. não tem. As pessoas estão tendo crédito e não tá sabendo gastar. E quando gasta, não sabe nem o dia de amanhã. E as emoções da gente tem tudo a ver Vai com embora. isso. É. E para essa sessão do Dinheiro Terapia, a gente convidou a doutora Elisa Padovan, psiquiatra e psicanalista, professora no Instituto de Psicanálise Lacaniana, coordenadora médica da Clínica Parque Julieta e diretora técnica do Hospital Nova Reabilitação e Saúde. E mãe de 2 filhos, a menorzinha, Maria Luísa, chegou agora há pouco, né? Sim. Doutora Elisa, quanta coisa, hein? Muito obrigada por estar aqui com a gente, porque Obrigada a tem você. dezenas de coisas que você faz. Obrigada a vocês, pra mim é um prazer. Doutora Elisa, já indo para nossa primeira pergunta, né? Entender aí as nossas emoções, né? E como elas afetam as nossas decisões de gasto. Significa entender um pouco mais também sobre o nosso cérebro, né? Sim, eu falo sempre, né? O cérebro é um órgão de alta complexidade, mas assim, é interessante a gente ir ao cérebro e buscar algumas explicações. Lógico que não todas, né? Se a gente quiser dividir o cérebro e correlacionar, por exemplo, com o prazer, e indo mais especificamente, um prazer de compra, né? Então a gente vai dividir o cérebro como? Não sei se a gente pode usar aqui. Claro, Não Baruch, deve- para O isso, Baruch, o vamos dar nosso- nome pro nosso Vamos, com personagem? Então, Gente, Baruch, Baruch, com então. licença, vou acessar seu cérebro Claro. agora, né? Uhum. Então, a gente tem uma área cerebral, que é aqui mais embaixo, que é uma área mais basal, tá? É uma área aqui de baixo, tá? Que a gente vai chamar... enfim, tem uma série de nomes, que acho que não cabe aqui eu ficar especificando. Tá. Mas é uma área mais comprometida com reflexo simples. Então, quando a gente sente fome ou a gente sente sede, são funções mais primárias, né? Que estão na região mais basal do cérebro. Quando a gente... Basal é é Vou trazer o embaixo. Baruch mais pra Embaixo. próximo aqui, ó. Isso, pra essa gente parte ver. vai de baixo aqui. Baruch tá? tá com a cabeça aberta aqui. Exatamente. Se a gente subir um pouquinho, a gente tem um lugar do cérebro mais central, que é o sistema límbico. Não tem problema não, que aqui é um Isso. quebra-cabeça, Aqui, ó. doutora Elisa. Nessa Quebra-cabeça, região aqui. literalmente. Isso, a gente vai pro sistema límbico, que é o sistema que está correlacionado principalmente com a sensação de prazer. Que tá na região mais central, Mais central. aqui do... Exatamente. Então, quando, por exemplo, a gente faz uma compra, Uhum. o que acontece? Milhões de substâncias são liberadas, Uhum. tá? Mas principalmente a dopamina, que é um neurotransmissor correlacionado com a sensação de prazer, Uhum. nessa região. Então, quem nos diz que é prazeroso, aquela sensação do prazer, tá associada aqui nessa região. E não só as compras, qualquer Claro. tipo de prazer. Comer, Comer, beber. pra algumas pessoas. beber,
fazer sexo, comprar, Uhum. enfim, tem uma série de coisas ali que nos dão prazer e que libera a dopamina. E aí a gente tem uma região mais em cima, mais superior, né? Que é a região Frontal, né? isso, que a gente chama córtex pré-frontal, que é uma região que vai inibir aquele impulso. Então, essa região é que vai, por exemplo, quando a gente faz uma compra e a gente decide não fazer uma nova compra, qual região do cérebro que está nos impedindo de fazer essa Vamos nova colocar compra? que não vai encaixar direitinho, É. não, porque aqui é um mais quebra-cabeça. difícil. Mas é o córtex pré-frontal. Colocar a cabeça no lugar sempre é mais difícil, né? Exatamente, você vai desmonta, depois é mais difícil. Então, quem vai inibir, lógico que o córtex pré-frontal ele faz uma série de funções, mas quem inibe, por exemplo, aquele impulso de comprar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez é o córtex pré-frontal. E uma curiosidade, é uma região onde as crianças e os adolescentes ainda não têm total desenvolvimento. Por isso que a gente na criança acaba dando risada de certas atitudes que são desinibidas, é porque o córtex pré-frontal da criança ainda não está desenvolvido. E os adolescentes costumam ser mais impulsivos, às vezes fazem as coisas um pouco sem pensar, é exatamente porque esse córtex pré-frontal não está totalmente desenvolvido. Por isso que a gente fala que às vezes vamos pensar 2 vezes antes de comprar alguma coisa. É o córtex pré-frontal. Talvez a segunda vez está vindo da frente. Exatamente. E o que acontece quando a pessoa adoece? Né? Na verdade, assim, é muito bom sentir prazer e a gente deve sentir prazer para que a gente possa ali se estimular. Sim. Mas em algumas situações pode acontecer o adoecimento dessa via do sistema de prazer e recompensa que a gente fala, que fica aqui no sistema límbico. E aí a pessoa pode começar a desenvolver alguns transtornos compulsivos. É um desequilíbrio. Exatamente. A gente não sabe exatamente o porquê isso acontece, tá? Então, assim, a gente não pode dizer, acontece por isso. Mas a gente sabe que tem uma predisposição genética envolvida. Então, quando você vai estudar aquela pessoa que tem ali um transtorno de impulso, você vai ver que já tem um histórico, muitas vezes, familiar. Tá? Uhum. E a educação também começou ali pela família, né? Como tem não, que mas ser. não é genético, é né? genético É mesmo. Pode ter uma participação genética. A educação entra no próximo ponto, que é o ambiente. Então, o conjunto de uma predisposição genética mais uma influência do ambiente pode fazer com que a gente tenha um adoecimento e aí, então, apareça o transtorno de controle dos impulsos que engloba uma série de coisas, né? E o que é esse controle do impulso? Transtorno de controle do impulso. Então, isso engloba uma série de doenças mentais que estão associadas ao descontrole. Então, na verdade, chama transtorno do controle de impulso, mas é onde você vê um descontrole. Então, esse cérebro, né, onde a gente falou ali, o centro de prazer e recompensa, ele vai adoecer e vai fazer com que a pessoa queira ter mais prazer repetidamente e aquilo vai gerar uma consequência. Né? Então, quando a gente pega compras, por exemplo, que é aqui a gente está focando na questão do dinheiro, né? Então, fazer compras para muitas pessoas dá prazer, né? Só que isso não tem nada de doença. Porém, quando a pessoa não consegue controlar esse impulso, e ela vai fazer essas compras de maneira repetidamente. Às vezes comprando as mesmas coisas, né? Coisas desnecessárias, as mesmas coisas, gastando mais do que ela pode. A gente pode configurar que está dentro desse transtorno. E lembrar que, normalmente, não é só com compras, por exemplo. Então, normalmente, você tem vários tipos de compulsão. Então, são pacientes, por exemplo, que vão ter problemas em comprar, pode ter problemas com a questão de jogo, né? É comum a gente observar o jogo patológico, sexo compulsivo, uso de drogas ou bebidas também pode entrar aí, até o tabagismo às vezes entra. Cleptomania, que é a questão de roubar, né? A compulsão por roubar, e normalmente não são coisas de valor, é só pelo ato mesmo. Então, tudo isso entra nesse circuito do prazer e recompensa que está descompensado e acaba gerando essa doença. O que mais? Tricotilomania, que é tirar o cabelo e acabar comendo. Então, tem uma série de doenças compulsivas. Hoje em dia, a questão do computador, da internet, né? As pessoas ficam constantemente ali acessando as redes sociais, também entra nesse combo do transtorno de compulsão, né? O que a gente chama também de controle dos impulsos. Então, gastar é um combo grande. Sem pensar pode ser também um transtorno da compulsão. Sim, pode estar aí. E aí é importante a gente diferenciar. Isso é uma coisa muito importante a gente diferenciar. Porque senão vai todo mundo sair daqui achando que tá comprando compulsivamente é uma doença. Então, isso é um ponto bem importante da gente esclarecer. Então, tem as compras,
que a gente pode fazer. E a gente pode, às vezes, ter uma compra compulsiva pontual. Isso não é uma doença. Seria por impulso. É Mas isso. Quem nunca, né? Mas quando que eu quem percebo, nunca, mas né? quando que eu percebo que o negócio tá fora do comum? Isso é muito importante a gente diferenciar. Então, primeiro ponto, não é pela quantidade de dinheiro que a gente gasta e não é pelo nosso nível socioeconômico que a gente faz o diagnóstico. Porque tem compra que você compra tão baratinho e eu senti tanto prazer naquilo que eu não precisava Isso. daquilo. E às vezes a gente vai muito na questão, é pela quantidade de dinheiro. Não é pela As lojinhas quantidade de dinheiro. japonesas que a gente entra, que tem um monte de As coisinha lojinhas- pequenininha e Exato. fala, eu vou comprar, mas eu não preciso daquilo. É. Exatamente. Então, na verdade, como que é? Então, são quadros muito característicos. Então, a pessoa, normalmente, começa de onde? A pessoa tem ali uma insatisfação, um sentimento de frustração, ou ela é muito, se cobra muito, ou ela não sabe lidar com uma situação X. Ela vai sentir uma vontade de compensar ou fugir desse conflito. E onde que ela vai compensar? Gastando. Gastando, no caso que a gente tá falando da questão das compras compulsivas. Mas ela pode compensar em todos os outros que eu falei aqui pra vocês. Sim. Jogando, fazendo Ou outras com coisas. duas coisas, né? Com duas, com três. Ao existe. mesmo tempo. Tipo, Exatamente. Pode ser. No É muito jogo comum. e tem Muito mais comum de um. a gente... Por isso quando o paciente vem, eu tenho compras compulsivas. Tá, a gente vai examinar, vai avaliar e vai investigar os outros. Porque normalmente eles vêm juntos. Nossa. Vêm em combo. Nossa. E, Exato. quando a gente olha assim para a pessoa que tem o gasto compulsivo, a tendência é que eu não sei como são os pacientes Claro. que a senhora atendeu no consultório, mas a tendência é que venha junto com dívidas aí difíceis de Acumuladas pagar. até, Isso é o né? segundo ponto que eu ia completar. Então, assim, as dívidas, as consequências negativas estão presentes no transtorno, né? Então, assim, não dá pra gente olhar pra situação e falar, fiz uma compra pontual e impulsiva. Não. Então, vai vir consequência. Então, a pessoa, além de ter uma frustração, usa como fuga ou compensação a compra, ela vai começar a se endividar. Ela sabe que isso é um problema, mas ela não consegue controlar. Então, esse é um outro critério que entra. Inclusive, sente uma ansiedade muito forte ali no momento prévio da compra. É como se fosse uma fissura mesmo. Assim, uma necessidade de uma urgência. Aí ela compra, Da ansiedade, muita E mexe com o ansiedade. físico, né? Tipo, Totalmente. E depois que ela compra, Que- vem uma sensação de alívio pequena. Mas Porque depois em vem o seguida arrependimento. vem a culpa. Então, você veja, olha o tanto de coisas que a gente colocou aqui para configurar esse transtorno. Nossa. Tem uma sequência. né? Quase que nem uma droga, né? Exatamente, por isso que eu te falei que é o sistema, a droga também atua nesse sistema de prazer e recompensa. Por isso que a gente pode colocar isso tudo num combo, num guarda-chuva maior, vamos dizer assim. Mas E- como controla isso? Por exemplo, eu tô com tanta vontade de comprar que eu não preciso daquilo, mas como que eu controlo? Pensar duas vezes Se talvez você- seria uma opção. Se você adoeceu, você não vai controlar, porque o conceito do adoecimento é a perda do controle. Então, se você adoeceu, você precisa se tratar, né? E o tratamento é feito através de terapia e, em alguns casos, medicações. Medicações. Sim, a gente tem medicações para isso. Medicações para não gastar, medicações. É muito estranho Não, pensar veja, nisso. não seria exatamente uma medicação para não gastar, né? Porque aí seria muito reducionista da nossa parte, Nossa, então né? eu preciso Né? desse remédio. Mas entendendo que existe uma desregulação nesse seu centro de prazer e recompensa, o remédio vai atuar exatamente ali para que isso se regule. Né? Então, consequentemente, tudo aquilo que estava associado ao prazer imediato, à recompensa imediata, vai aliviar. E não existe remédio mágico. Só remédio, eu não acredito que funcionaria. Então, você vai ter que entrar realmente num tratamento e se dedicar a encontrar a sua maneira de lidar com aquilo também. Né? Não vai ser uma coisa generalizada. Faça isso, faça aquilo, tá resolvido. Não. Então, a gente vai ter que tratar, né? Um tratamento individualizado. E esse transtorno, enfim, ele pode vir a culminar numa depressão? Sim, então. Enfim, esses gastos Com desmedidos provocados por um transtorno desse tipo, Sim. pode culminar? Tem vários estudos. Os Estados Unidos é, assim, o campeão em estudar sobre isso, porque também é um país que estimula muito o consumismo.
né? Movimenta a economia deles Movimenta a também. economia, mas vem as consequências. Eles têm vários estudos, a gente também tem aqui no Brasil, mas menos do que eles. E mostra, assim, a correlação da depressão, principalmente depressão e transtornos ansiosos, muito associados ao endividamento. Então, as pessoas que têm dívidas grandes, não conseguem honrar ali o que está devendo, já é um grande fator de risco. Inclusive, na minha primeira avaliação psiquiátrica, existe uma perguntinha, quando começa a falar sobre questão, eu tenho problema com gastos, eu preciso aferir o tamanho desse gasto, porque dependendo de como tiver, isso pode ser inclusive um fator de risco para a ideação suicida. Nossa, Porque as chega pessoas... a esse ponto. Sim, sim. Então, depressão e ansiedade estão estritamente relacionadas com esses problemas. Abuso de benzodiazepínico, que é o Rivotril, Sim. né? Porque daí a gente entra Tá. né? A pessoa não consegue dormir, a pessoa que tá devendo Não consegue. não consegue. 8 em cada. Tem uma pesquisa da Serasa que mostra exatamente isso. 8 em cada 10 pessoas com dívidas em inadimplência não dormem quase nada à noite. E aí abusam dos... Aí fica. Ou álcool, ou benzodiazepínico, enfim, abusam de substâncias. Exatamente, para tentar dormir e depois para ficar acordado, né? Exatamente. Porque acorda e vai pro trabalho morrendo de sono porque não dormiu. Exatamente. Aí a gente já vai abrir um outro capítulo que, Nossa, daria outro podcast. Mas enfim, e aí é muito importante, Helena, a gente frisar a questão da insônia. Isso acho que é legal para quem estiver ouvindo a gente. Assim, insônia é como uma febre. Quando a gente tem febre, a gente entende que tem alguma coisa errada no nosso corpo, a gente precisa buscar ali a razão da nossa febre. A insônia, não é normal a gente não dormir. A gente foi feito para dormir. É importante que a gente durma, inclusive para a produção hormonal, cortisol, uma série de substâncias que garantem a nossa fisiologia funcionar. Então, se a gente não está dormindo bem, seja por dívida, seja por qualquer razão, é importante investigar se não existe uma doença. Porque normalmente você já vai ter aí ou uma depressão associada, ou um transtorno ansioso, e isso precisa ser tratado o quanto antes. Né? E não com benzodiazepínico. Infelizmente, o benzodiazepínico, o Rivotril, ele vai fazer a pessoa dormir, mas ele não vai tratar o problema. Vai continuar ali, né? Vai acordar, vai ter o mesmo problema, vai tomar de novo, vai acordar, e vai virar ficar dependente. Um círculo vicioso. Exato. Nossa. Agora, por que a pessoa toma atitudes que não são racionais? É realmente esse sistema aqui de prazer, né? Que a senhora falou. Assim, quando a pessoa vai lá e faz uma compra, às vezes é tudo muito rápido. Né? Então, ela sente um impulso, aquilo não necessariamente é processado ao ponto do córtex lá pré-frontal conseguir inibir, é tudo muito rápido. Mas é o que eu falo para os pacientes, não adianta a gente colocar tudo na conta do irracional. Porque se isso se repete várias vezes ao ponto de você estar endividado, você vai ter que buscar ajuda e se responsabilizar por isso. Sim. Né? Sim. Então, tem muito paciente chega e fala assim, não, mas foi irracional. Foi inconsciente. Eu acredito que foi. Mas a repetição... Aí não é inconsciente. Né? Você vai ter que cuidar disso. Vai ter que cuidar, senão não sabemos qual será o fim. Né? Cuidar com medicação. Com medicação. Aí é outra esfera, né? E às vezes nem é com medicação. Porque dependendo do grau que você se encontra e do tempo que você demora para ir buscar ajuda, às vezes só a terapia é suficiente. Não necessariamente a gente vai entrar com medicação para todo mundo. Agora, se já evoluiu muito, já está num grau muito mais avançado, com várias compulsões ali juntas, aí sim, talvez a medicação entra como um recurso. Ou você tem uma depressão, vai ter que tratar a depressão. Aí sim, entra a medicação, mas nem sempre. Existe alguma estratégia que a gente possa deixar as nossas emoções um pouco mais... Controladas, talvez. Controladas e que elas não afetem a nossa vida financeira? Olha, do jeito que afetam, né? Eu gostaria de ter uma resposta para isso. Olha, faça isso, faça aquilo. Muitas pessoas, estudiosos, assim, tendem a te dar estratégias. Eu, como psicanalista, acredito que o mais assertivo é que você busque a sua própria estratégia. E aí, vou puxar a sardinha pro lado da psicanálise, né? Através da terapia. Porque, assim, a relação com o dinheiro é difícil a gente generalizar. Ela é muito individual. Então, assim, o que a terapia vai fazer? Às vezes as pessoas falam, tá, mas aí eu vou pra terapia, eu vou fazer o quê na terapia? Autoconhecimento. E não só isso. Porque, assim, na terapia você vai recontar uma história.
da sua vida, do que aconteceu, de traumas, de situações, de referências familiares, de como seus pais lidavam com o dinheiro. Enfim, você vai colocar ali tudo que é seu e que te constitui como ser humano. E aí você vai muitas vezes reparar que muitos comportamentos que você tem, eles são ou iguais ali àquele núcleo familiar que você cresceu, ou totalmente opostos, que na psicanálise o oposto nada mais é do que o igual invertido. Que interessante. Exato. Então você numa análise vai reparar que vários dos seus comportamentos são repetições, né? Ou são reações opostas, mas não é seu originalmente. Então uma análise vai fazer com que você invente a sua própria maneira. Você pode estar repetindo seus pais ou fazendo exatamente o oposto. Que é uma repetição invertida. Para ser o rebelde. É inconsciente. Num ato de rebeldia, se afastar dele. E é muito engraçado, porque às vezes o paciente chega e fala assim, eu sou totalmente diferente do meu pai. Certo. Eu sou inverso. O que eu tô ouvindo? Eu sou igual invertido. Mas... Sim, faz todo sentido. E aí, quando o paciente se dá conta de que você não precisa ser igual, você não precisa ser invertido, oposto, você pode ser você. É isso que a análise vai te convocar. Então, invente a sua maneira. E essa invenção, ela tem que ser criativa. Porque é uma invenção, né? Então, envolve criatividade. E por isso que daí, quando me fala, qual a estratégia? Eu não dou estratégia, porque senão eu vou estar invadindo a criatividade da pessoa. Sim. E provavelmente o que para mim funcionou, não vai funcionar para o outro. Porque a pessoa vem de um outro meio, de um outro ambiente, de uma outra família. Então, a probabilidade... Por isso que a gente fala, os livros de autoajuda, eles funcionam como inspiração. Você pode buscar uma inspiração no livro de autoajuda, mas você não vai achar a solução. A resposta, né? Para você. Não vai. A solução não, porque a solução tá em você mesmo, em criar. Você vai ter que inventar a sua própria maneira. E aí, quando a gente vai avaliar os pacientes, vem as maiores diversidades. Olha, eu lido assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Não adianta eu falar, então faça isso que vai... Não, a pessoa vai lá e se frustra até, porque às vezes o que eu proponho para ela não funciona. Sim. Né? Então, quando me falam qual a estratégia, eu acredito muito na questão da terapia. Eu acho que pode ser um grande caminho de saída aí para você se reinventar com o dinheiro. Para quem está em casa, quando acende o alerta que eu tenho que procurar ajuda mesmo? Então, acho que principalmente quando existe um prejuízo, né? Quando existe uma consequência que está te tirando tempo, dinheiro, e você não está conseguindo, por livre, espontânea vontade, se resolver. Aí é a hora de buscar ajuda. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, falando das compras, é uma coisa você ir um dia ao shopping, fazer compras, pode até cometer excessos, pode até fazer uma dívidazinha ali no cartão de crédito, mas é algo pontual. A outra é você estar constantemente indo, sabendo que aquilo te traz um prejuízo, mas você não consegue não ir. É engraçado, Anderson, que isso, doutora Elisa pode falar melhor, né? É independentemente de classe social, né? Totalmente. Pode ser classe A e você acontecer. Tá com problema de endividamento, ou classe C, Dependente D, do valor. tanto faz a classe social que você é, né? Agora, tem um dado importante, a gravidade normalmente está associada à classe social mais baixa. E por que isso? Pelo nível de instrução. A falta de informação? A falta de informação gera gravidade maior no quadro. Menos recurso para você conseguir lidar, né? Menos acesso à saúde. Menos acesso como à terapia. Que uma pessoa que... Exato. Então, como uma pessoa de um nível social mais baixo vai conseguir ir a um psiquiatra? Psiquiatra é um médico escasso. Até para o particular, né? Até para quem tem dinheiro para pagar, é difícil às vezes você encontrar. Então, num nível social mais baixo, mais difícil, menos informação, né? Tudo isso vai contando para uma gravidade maior. Então, não necessariamente a pessoa que tem muita grana vai estar mais propenso a ter a esses problemas. Não está relacionado com quanto de dinheiro você tem, mas sim com essa repetição e a gravidade da repetição com a consequência dela. Independente do dinheiro que você tem. Doutora Elisa, muito obrigada. Obrigada pela participação. O buraco é mais embaixo. Aliás, é mais ali pra dentro. Vamos pensar duas vezes, né? Pra poder... Não, exatamente. Tem uma amiga minha que faz o seguinte, ela, quando tem uma vontade de comprar numa loja, ela volta, ela vai pra casa e ela fala, se eu acordar no dia seguinte
pensando naquela roupa, ou continuo pensando ainda, sei lá, naquele sapato, eu vou e compro. Porque muitas vezes eu acordo no dia seguinte e nem lembro que eu vi alguma coisa, né? Então, tem gente, assim, gente, fazer até um exercício, né? Um exercício, olhar dentro do armário e ver quantas roupas não estão ainda com etiqueta da loja. Exato. Eu fui uma vez gravar na casa de uma família aí, de renda muito baixa, assim. Tinha uma menina na casa, ela trabalhava, tinha uns 19, 20 anos. Ela tinha um armário cheio de coisas com etiqueta. Que ela comprava e nem usava. Exato. Não é comprar porque você quer. Então, doutora Elisa, tudo isso que você falou é importantíssimo. Muito obrigada pela sua presença. Anderson, a gente sempre tem aquele recadinho que a gente vai começar a dar aqui, pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal. Ativar o sininho aí para toda vez que tiver conteúdo novo, para a gente poder levar essa informação, né, para todo mundo. Para ajudar as pessoas, compartilha, né? Se você gostou desse vídeo, se você lembra de alguém que está com esse problema, compartilha com essa pessoa. Quanto mais informação a gente distribuir, melhor vão ser as decisões que a gente toma, não só financeiramente, mas decisões que a gente toma para a nossa vida. Então, compartilhar informação é compartilhar cidadania. Compartilha esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares. É isso, a gente se vê na próxima semana com mais dicas, mais informações pra gente, seguir a regra e ter aí uma vida muito melhor. Até o próximo Dinheiro Terapia. Tchau.